fuga real contada pelos noticiários, arquivos e participantes. Algumas palavras e cenas foram alteradas para fins dramáticos. Condenado à prisão perpétua. Dentro da Alcatraz britânica. Uma fuga épica. Acorda! O terceiro homem procurado pela polícia tem o apelido de Psycho. Prisão de Parkhurst, Ilha de White, Newport. Quando eu fui preso, eu tinha 19 anos. Matt Williams. Quando eu era jovem, minha vida era bem comum. Eu comecei a apresentar problemas de raiva na metade para o fim da adolescência. Eu acho que é verdade quando dizem que eu era uma pessoa muito imprudente e perigosa. Quando eu era estudante em Leeds, eu fui roubado na rua. Então eu planejei uma vingança. Eu fiz uma bomba caseira e coloquei perto de onde eles ficavam, na esperança de que eles se ferissem. Polícia, abaixa! Felizmente, a polícia achou o dispositivo e o desarmou. Na busca em casa, eles encontraram várias armas e equipamentos para fazer bombas. A vida que eu conhecia tinha acabado. Matt Williams. Incêndio e explosões premeditadas. Roubo. Prisão perpétua. Quando eu fui preso, eu tinha 19 anos. Prisão perpétua podia significar morrer na cadeia. O único jeito era escapar. A opção mais fácil para um prisioneiro escapar é pela viatura da prisão. Eu estava sendo transportado para uma prisão de segurança máxima, em algum lugar da Inglaterra. Eu sabia que era naquela hora ou nunca. O policial na minha frente estava com as chaves de 2 pares de algemas. Fugir dependia de aterrorizar bastante o policial para ele me dar as chaves. Eu tinha escondido uma agulha hipodérmica. E eu a espetei no meu braço. Acorda! Para o carro! Para o carro! Vocês sabem que eu tenho AIDS? Se vocês não tirarem as minhas algemas, eu vou espetar todo mundo. Eu não tinha AIDS, mas ele deu uma olhada no sangue e na agulha. E ele falou com o motorista. E aí fomos para a delegacia. Eu já sabia o procedimento. Quando chegamos na delegacia, o policial que estava com as chaves de segurança saiu correndo. Ele deixou a porta escancarada. Vem, anda! Rápido! Naquela hora, eu soube que não iria para lugar nenhum. Eu não fazia ideia de para onde estávamos indo. À medida que fomos para o sul, eu percebi que só podia ser uma penitenciária. Parkhurst tem uma reputação bem ruim. É um lugar violento. É o local de pessoas condenadas por homicídios, assassinatos em série e ataques associados ao terrorismo. Foi simplesmente horrível. A atmosfera geral é de miséria e desespero extremo.
Logo de cara, eu comecei a sondar a prisão, procurando um jeito de sair. Quanto mais eu olhava, mais difícil parecia. Eu teria que passar pelos guardas, câmeras, subir uma cerca de vários metros encimada por arame farpado, e aí pular o muro de 7 metros, com um domo especial à prova de escalada. E tudo isso numa ilha. Ou seja, ainda teria que acrescentar a dificuldade de travessia da água até o continente. A única trinca na estrutura de Parkhurst era uma reforma que eles estavam fazendo no prédio. Do lado de fora da minha janela, tinha caminhões e escavadeiras andando para lá e para cá dentro da prisão, dia após dia. Meu bilhete de saída seria achar um meio de pegar um veículo quando ele estivesse saindo. Boa, Greg. Agora chuta. Vai, vai. Keith! Eu conhecia Keith de outra prisão em que eu estive. Ele foi condenado à prisão perpétua por assassinar a esposa do dono de um supermercado. Kate Rose, homicídio. No começo dos anos 1990. Prisão perpétua. Nós começamos a conversar. Keith falou da possibilidade de fugir de Parkhurst. Eu considerava Keith um sujeito de absoluta confiança. Do contrário, jamais conversaria com ele sobre o assunto. Keith ficava observando os guardas e principalmente as fechaduras. E ele percebeu uma mudança recente nas fechaduras da prisão. Todas elas foram substituídas por fechaduras novas, coloridas, com códigos. Algumas eram verdes, outras vermelhas. Poucas portas da prisão tinham fechadura verde, mas muitas tinham fechaduras vermelhas. Eu presumi que a segurança em Parkhurst era muito mais complicada que isso. Eu decidi que não aceitaria a palavra dele. Eu queria ver por mim mesmo. Eu passei alguns dias andando e observando a cor de todas as fechaduras da prisão. Se você tivesse a chave vermelha, você tinha acesso a 95% da prisão. Se tivesse a chave vermelha, poderia entrar no pátio dos carros. Se eu conseguisse entrar num dos caminhões, eu poderia sair da cadeia. Começamos a discutir seriamente um plano de fuga. Keith disse que uma chave era basicamente um pedaço de metal esculpido. Só tínhamos que nos concentrar em como fazer uma cópia daquele pedaço de metal. Ele conseguiu me convencer que eu era capaz de fazer uma chave para aquelas fechaduras. A prisão oferecia muitos cursos, então eu me inscrevi num curso em uma oficina. Os guardas vigiavam a gente o tempo inteiro, por isso eu tinha que tomar cuidado. Mas a oficina me deu acesso ao que eu precisava para fazer a chave. Na sala de música, tinha uma porta com fechadura vermelha. Ter uma imagem de como aquela fechadura funcionava foi o primeiro desafio para mim. Toda vez, eu ficava observando durante horas. Eu tinha que desenhar a fechadura mentalmente, para que eu pudesse decifrá-la. E quanto mais eu olhava a fechadura, mais eu percebi o quanto era complicado. Mas algumas das informações que eu precisava vinham dos guardas desatentos, quando eles cochilavam com as chaves à mostra. Você pode tirar muita informação de uma chave só pela aparência.
Os formatos maiores do metal foram relativamente fáceis de cortar com as ferramentas adequadas da oficina. Mas os detalhes menores da chave podiam levar horas. E não dava para fazer na oficina, porque alguém veria o que você estava fazendo. Logo, teria que ser feito na minha cela. Toda vez que eu tirava a chave, eu ficava extremamente nervoso. Não existe desculpa se te pegarem com uma cópia de chave numa prisão. É problema na certa. Era uma tarefa muito elaborada. Eu ficava preocupado com o barulho, porque o ruído é bem distinto. Lentamente, ao longo de várias semanas, eu consegui cortar e dar forma à chave que poderia abrir a maioria das fechaduras de dentro da prisão. O problema era que, se você errasse um pouquinho, qualquer dos padrões, a chave não funcionaria. A sala de música era o melhor lugar para testar a chave. Muito bem, hora do chá. Durante a aula, as pessoas entravam e saíam, mas na hora do chá, os funcionários e os detentos iam para outro local. Eu coloquei a chave na fechadura. E ela entrou perfeitamente. E aí foi meio estranho. Tinha alguma coisa errada. A chave entortou. Eu tentei tirar a chave da fechadura, mas ela estava presa. Eu sabia que se um guarda voltasse e visse a chave, eu estaria perdido. No que você pensa quando ouve de Parkhurst, Inglaterra? Matthew Williams está tentando escapar, mas a chave feita por ele está presa. O tempo todo tinha funcionários entrando e saindo da sala. Havia metade de uma chave presa na fechadura e eu sentado perto da porta. Eu tive a sensação de ter ficado ali milhares de anos, só esperando as pessoas se afastarem. Eu consegui tirar a chave e percebi que precisava de uma chave muito mais forte. Eu tive que refazer a chave partindo do zero, usando um metal muito mais forte, o aço. Cortar aço de 1 polegada de comprimento com uma serra de mão é muito difícil. Eu vivia cortando meus dedos. Por isso, tive que fazer devagar no período de mais ou menos 1 semana. Quando me dei por satisfeito, eu a levei para a sala de música. Esperei a barra ficar limpa. Pus a chave na fechadura e virei. Eu fiquei muito contente. A prisão inteira estava aberta. Podíamos ir para onde quiséssemos. Então eu recebi péssimas notícias. Correu um boato que 2 detentos foram pegos planejando roubar uma escavadeira ou um caminhão e fugir pelo canteiro de obras. Exatamente como a gente tinha planejado. Toda a segurança foi reforçada.
Eu pensei, acabou. Não vamos conseguir sair dessa cadeia. Discutimos qual seria o próximo passo. Eu e Keith decidimos tentar pensar em uma alternativa para sair da prisão usando a chave. Eu sabia que a nossa chave abria muitas portas internas, mas não sabia ao certo quais. Então decidi fazer um mapa mental de toda a prisão. A chave abria a porta da sala de música, da academia e da oficina. Todas elas davam acesso ao pátio. Mas ainda íamos ter que escalar pela cerca e escalar um muro para sair da prisão. Por fim, a gente ia precisar subir uma cerca de vários metros encimada por arame farpado e aí pular o muro de 7 metros com um domo especial à prova de escalada. O único jeito de passar por aquele muro seria fazendo uma escada resistente para poder pular. Fazer uma escada de 7 metros seria um tremendo desafio. Parecia impossível. Eu pensei nisso durante horas. Então eu percebi que a resposta para tudo estava na oficina. A gente podia construir uma escada durante as aulas e esconder as partes por toda a oficina. Usando nossa chave, podíamos ir à oficina à noite, montar a escada, pegar o cortador de arame e de lá cortar a cerca e escalar o muro. O único problema era que eu acabara de ser expulso da oficina. Precisávamos recrutar alguém para fazer a escada para nós. O único homem perfeito para isso, confiável e disposto a fugir, era Andy Roger. Andy Roger, homicídio, prisão perpétua. Andy cumpria prisão perpétua por matar um segurança. Ele poderia passar 20 anos lá. Ele estava determinado a fugir. Como Andy mantinha a oficina em ordem, ele tinha uma posição confiável e acesso a tudo, o que tornava ele ideal para o trabalho. Os funcionários acharam que Andy estava apenas trabalhando nos materiais que a prisão necessitava. Nunca perguntaram a Andy o que ele estava fazendo. A escada consistia basicamente de 6 partes de um cano central de 4 metros conectados para formar uma estrutura de 8 metros. Levou quase 3 semanas para ficar pronta. Ela ficou escondida em várias partes da oficina. O plano era montar a escada à noite. Concordamos que deveríamos começar a nossa fuga pela academia, onde a segurança era mais relaxada. Mas o local acabou apresentando um problema. Havia 2 portas da academia que sabíamos que podíamos abrir, mas lá fora havia uma terceira porta que não conseguimos testar. Precisávamos passar por ela para chegar à oficina, pegar a escada e escalar a cerca e o muro. Apesar de não saber se a terceira porta abriria, concordamos que sair pela academia era a nossa melhor opção. Então recebemos notícias desastrosas. Problema. O que foi? Andy descobriu que a oficina seria transferida. Droga. Não teríamos mais acesso a ela. O local para onde ela seria transferida tinha fechadura diferente. Íamos ter que começar de novo, fazendo outro conjunto de chaves. Isso significava que teríamos que trabalhar rápido para ter acesso à oficina e ao nosso equipamento. Nós vamos. Então decidimos agir.
Naquela noite, a academia estava cheia. Havia muitos detentos circulando. Estávamos uma pilha de nervos. O plano era eu ir na frente, destrancar todas as portas, depois voltar para a academia e dar o sinal para Andy e Keith. Eles correriam para a oficina e eu os seguiria trancando todas as portas atrás deles. Haveria uma checagem na academia em meia hora. Estávamos prontos para ir. Depois de ver se a barra estava limpa, eu coloquei a chave, girei e ela abriu perfeitamente. A chave também funcionou na porta de trás. Até aí, então, tudo bem. Eu corri para a terceira porta. Toda a nossa fuga dependia de conseguir ou não passar por aquela porta. Sem acesso ao pátio de exercícios, jamais chegaríamos à oficina. Todo o equipamento que confeccionamos seria inútil. Ela não abria. Eu fiquei virando, tentando achar um ponto de encaixe. Finalmente a porta abriu. Eu voltei para a academia. Keith e Andy estavam esperando para sair. Tínhamos 25 minutos para montar a escada, abrir o buraco na cerca e pular o muro. Sabíamos que tínhamos poucos segundos até que o policial que vigiava as câmeras visse a gente. Sabíamos que a primeira coisa que os guardas fariam seria correr para o pátio. A 6 metros da porta da oficina, ouvimos um ruído de porta. Um guarda saiu com um cão farejador. O cachorro correu na minha direção. Ele chegou a menos de 6 metros. Ele olhou na minha direção. Ele olhou na sombra onde eu estava. Eu o encarei de volta. Eu pensei, é agora. Fomos pegos, acabou. O guarda chamou o cachorro. Eu não acreditei. Não podíamos atrasar mais. O tempo estava passando. E haveria uma checagem dentro de 20 minutos. Entramos na oficina. Andy começou a montar a escada. Eu peguei o alicate para cortar a cerca. E um pouco de cabo elétrico para usar como corda e descer do outro lado do muro. Em 10 minutos, a escada estava montada. A essa altura, a adrenalina já estava a 1000. Nós saímos em disparada. A próxima etapa era chegar à cerca, cortá-lo o mais rápido possível e apoiar a escada no muro. Eu achava que a qualquer minuto um monte de guardas sairia correndo em nossa direção. Estávamos diante da última barreira que a prisão oferecia. O muro.
Matthew Williams e 2 detentos fogem da prisão usando uma escada caseira. Seu último obstáculo é um muro de 8 metros de altura. Eu quase vomitei de nervoso. Não sabíamos quanto peso a escada suportaria. Quando chegasse ao topo, eu teria que amarrar o cabo elétrico na escada bem depressa. Enquanto Andy subia, eu me preparava para descer do outro lado. Quando pulei para o lado de fora, foi uma sensação estranha. Eu mal podia acreditar que tínhamos conseguido. Não tínhamos tempo para assimilar a situação. Só pensamos, a gente saiu. A próxima etapa era, obviamente, sair da ilha. Keith tinha me explicado que tinha brevet de piloto e tinha 3 campos de aviação na ilha de White. Todos a 5 minutos de carro. Nosso próximo objetivo era pegar um carro e ir para o campo de aviação Sundown. Keith faria uma ligação direta no avião, ele o ligaria e voaríamos para o continente. A essa altura já eram 5 para 7 da noite. Sabíamos que às 7 horas haveria uma contagem. Por isso, tínhamos no máximo 5 minutos antes dos funcionários começarem a desconfiar que não estávamos na prisão. Keith, que era muito sensato, disse: "Vamos pegar um táxi." No início, eu achei uma ideia totalmente maluca. Até ele explicar, seríamos pessoas comuns andando na rua, tínhamos um pouco de dinheiro que contrabandeamos na prisão. Portanto, fazia sentido. Vamos pegar um táxi e em 5 minutos vamos estar longe da cadeia. Pegamos um táxi praticamente na mesma hora. No táxi, eu me dei conta que provavelmente o alarme estava soando. Eu recebi a notícia da fuga John Wright, ex-subchefe da polícia de Hampshire. pouco depois das 8 da noite. Alô? Eu estava ciente de que qualquer foragido de Parkhurst era um indivíduo muito perigoso. E 3 juntos era mais perigoso ainda. Imediatamente eu dei ordens para mobilizar 250 policiais para uma busca sistemática na ilha, nos terminais náuticos e também para instalarem um anel de aço e assim evitar que os detentos fugissem. A ilha de White se tornou uma mini Alcatraz. Eles podiam ter saído da prisão, mas ficariam presos na ilha. Descemos e fomos andando para o campo de aviação Sundown. Quando eu cheguei lá, eu fiquei totalmente perplexo. Parecia uma fazenda. Estava completamente escuro, exceto pela luz que vinha da cabana do vigia noturno. Não podíamos deixar o homem ver a gente. Era muito suspeito ver alguém rondando o local à noite. Keith abriu a cabine e conferiu alguns itens da aeronave. Por que está demorando tanto? O avião não tinha bateria. Ele disse: "Lamento, pessoal, temos que procurar outro."
Se outro avião não pegasse, íamos ficar presos na ilha. Beleza. O painel acendeu na hora. Meu coração disparou e eu pensei, fantástico, vamos pôr essa coisa no ar. Infelizmente, Keith disse que aquilo era apenas um mecanismo embutido de conferência. Ainda tínhamos que dar partida do mesmo jeito que se faz com um carro. Tudo bem? E aí topamos com um problema. A parte da chave era muito complicada. Naquela altura eu já estava em pânico. Meu coração parou, porque eu sabia que não sairíamos da ilha tão cedo. Nós decidimos abandonar a ideia do avião. Vamos usar um barco. Vamos usar um barco. Depressa! Fiquei completamente arrasado por ter que deixar aquele avião parado ali. E para piorar, eu sabia que a polícia já devia estar procurando a gente. Eu soube da fuga através de um código. Quando você recebe a frase código, John Lines, ex-chefe da polícia de Hampshire. você tem que ir para a delegacia mais próxima. Nós fizemos uma reunião rápida e de última hora. Minha reação inicial foi capturar os rapazes logo. Se você sabe que eles foram presos por homicídio, você sabe que eles não têm nada a perder. Keith Rose, de 45 anos, é condenado por roubo e agressão. Andrew Roger cumpre prisão perpétua por espancar uma pessoa até a morte. O terceiro homem procurado pela polícia tem o apelido de Psycho. Nós caminhamos durante 4 ou 5 horas. Não tínhamos comido ou bebido nada nas últimas 12 horas. Estávamos completamente destruídos. Achamos um galpão abandonado. Naquela noite, o frio foi simplesmente de congelar. E não tinha muita coisa que servisse de coberta, a não ser um grande pedaço de plástico. O vento soprava pelas frestas da madeira e nós trememos a noite inteira. As equipes de busca se voltaram para cá, costa sul da ilha, pouco povoada. Eles vão vasculhar quilômetros de costa e matas de propriedades isoladas. Sabia que a operação de busca seria como procurar uma agulha num palheiro. Aqueles indivíduos eram astutos, inescrupulosos e perigosos. Minha preocupação era que eles pegassem um refém e se escondessem. Tínhamos que ter certeza que toda vez que vasculhássemos uma propriedade, ela fosse bem vasculhada e ninguém da casa estivesse de refém. Um dos itens que eu levei comigo foi um kit de barbear. Keith cortou a barba. Ele ficou tão diferente que eu nem o reconhecia. Sabíamos que era uma grande vantagem, porque isso permitia que ele saísse para comprar comida nas mercearias. Eu pensei que se Keith fosse capturado, não ia demorar muito para eles começarem a procurar nas redondezas e encontrarem a gente. Antes de Keith sair, combinamos que se ele não voltasse em 1h30, teríamos que presumir que ele havia sido pego. E a partir daí, sairíamos da cabana e tomaríamos rumos diferentes. Há poucas casas e moradias isoladas no campo em torno da prisão. Havia uma casa isolada onde um alarme disparou.
No fundo, você sempre pensa, será que eles estão lá? Ficar sentado no galpão foi simplesmente horrível. Eu temia que a polícia encontrasse a gente a qualquer momento. Foi meu pior pesadelo. Por que demorou tanto? Foi um alarme falso. Uma frustração geral. É preciso pegá-los. Você tem que ir em frente e não parar. Andy e Keith estavam cada vez mais ansiosos para sair dali. Eu queria ficar. Minha opinião era que, quanto mais ficássemos, mais chances teríamos para tentar achar um barco. Keith sugeriu ligar para um amigo que poderia vir, colocar a gente num carro e assim tirar a gente da ilha. Eu não gostei nem um pouco da ideia. Eu não fazia ideia de quem era o cara, nunca o vi na frente, e então disse ao Keith, não ligue para ninguém. Andy, não liga para ninguém. Naquela noite, Keith saiu para buscar comida, como já tinha feito antes. Quando ele voltou, contou que tinha ligado para o amigo dele. Eu sabia que você ia aprontar, que ia fazer alguma burrada. Eu fiquei furioso. Não tinha necessidade de ninguém saber onde estávamos, nem em qual propriedade estávamos. Agora, se a gente ficar aqui, nós vamos ser alvo fácil. Eu decidi que tínhamos que sair do galpão naquela hora. Pegar um barco na marina e sair da ilha. Na mesma hora. Começamos a andar separadamente. Andy e Keith foram na frente. A ideia era que, se um de nós fosse visto, os outros dois teriam mais chances de fugir. Eu fiquei encarregado de fazer a patrulha. Quando chegamos num declive da estrada, eu vi 2 homens andando de cabeça abaixada. Volte aqui! Eu decidi ir sozinho. O que quer que acontecesse, Andy e Keith estariam por conta própria. Você está preso. Chamando a central. Eu gritei, urgente, urgente, urgente. Prendemos Rose. Prendemos Rogers. Williams fugiu. Eu sabia que os cães farejadores já estavam a caminho. Eu também pedi uma aeronave porque sabia que ela tinha uma câmera térmica. Eu estava concentrado em correr o mais rápido que pudesse e para o mais longe possível. Era a única coisa que passava pela minha cabeça, continuar. Eles ainda não te pegaram, continue. Eu vi vários barcos, todos de bom tamanho. Eu corri para um que tinha um pequeno bote amarrado atrás. Eu vi luzes se aproximando. Era uma questão de minutos antes da polícia me achar. O foragido Matt Williams está encurralado na ilha. Ele está tentando roubar um barco para chegar ao continente. A polícia vinha por entre as árvores. Eu comecei a tentar desamarrar os nós. O bote estava bem amarrado. Era uma noite fria. As minhas mãos estavam congeladas e as cordas também. Eu não conseguia enfiar meus dedos nos nós para soltá-los. Não demorou muito para chegarmos ao local. O cão farejou o rastro na hora.
Seguimos em direção à marina. Presumimos que ele tinha ido em direção à marina para talvez achar um barco e chegar ao continente. Eu vi uma luz muito branca e brilhante entre as árvores. Na minha direção, vinha o som inconfundível de um helicóptero. O grande problema do helicóptero era a câmera térmica. Ou seja, ela podia ver o calor do corpo. Ela te vê embaixo de qualquer coisa. O único jeito realista que eu consegui pensar para evitar a câmera térmica era ficar embaixo da água. A água estava simplesmente congelante. Foi um choque físico. Minha esperança era que o helicóptero varresse o local, não detectasse nada e fosse embora. Assim, eu poderia sair da água e voltar para onde eu estava. Eu cruzei os dedos para que o helicóptero fosse embora. Eu senti meu corpo inteiro começando a sucumbir. E logo a dor se tornou insuportável. Eu comecei a perder os sentidos. Minha audição e minha visão começaram a sumir. Eu não sentia mais os braços e as pernas. Eu parei de tremer, o que era um mau sinal. Era uma questão de minutos para eu entrar em coma. Assim que o helicóptero foi embora, eu subi no pier. Eu torcia para que meu corpo estivesse tão frio que a câmera térmica não o detectasse. Isso me deu um pouco de esperança de conseguir escapar deles. Minha audição tinha praticamente sumido. Eu só ouvia um zumbido muito alto. E eu só enxergava a uma pequena distância. De repente, um colega que estava comigo viu alguém se mexendo. Alto! Para! Parado aí! Para! Quando nos aproximamos, ele pulou na água. Ei, volta aqui! Sai daí! O que está fazendo? Nós dois ficamos parados na beirada, gritando para ele sair, mas ele não saía. Saia daí! Eu pulei atrás dele e o empurrei para o pier. Eu me lembro perfeitamente dele virar e olhar para mim. É um olhar que eu jamais esquecerei, porque foi um olhar de um animal caçado que estava entregue, completamente entregue. Naquela altura, eu não tinha escolha. Eu fui capturado. Calma. Eu fui colocado em confinamento solitário. Minha audição e visão voltaram logo. Mas eu fiquei bastante doente por alguns dias. Depois da fuga, eu fui sentenciado a mais 16 anos. Apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda estava determinado a tentar de novo. Matthew Williams nunca mais conseguiu fugir. Apesar de estar condenado à prisão perpétua, ele saiu em liberdade condicional em julho de 2011. Andrew Roger também foi solto. Kate Rose ainda está preso.